Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso devocional. Vamos cantar um hino, ou se você não pode cantar, pelo menos ouvir, né? E aí fazer uma oração, tá bom? Querido Pai Celestial, somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos nesse devocional. Rogamos a Ti o Teu Espírito para que as palavras que forem ditas possam ser segundo Tua vontade e as pessoas possam ser edificadas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amigos, eu vou interromper um pouco a nossa discussão sobre o templo que estamos tendo nos nossos devocionais. A gente já falou de batismo pelos mortos, iniciatória, investidura, selamento no templo, e eu tenho alguns outros temas para tratar também, mas eu quero interromper isso para falar de um assunto que eu julgo importante. Quando a gente diz que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a única igreja verdadeira e viva na Terra, nós queremos dizer o seguinte: que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a verdadeira Igreja de Jesus Cristo dos tempos primitivos, que foi restaurada nesses últimos dias. Significa que todas as ordenanças, convênios e bênçãos que havia na Igreja antiga estão presentes na Igreja hoje. E não só isso, porque Deus reservou certas bênçãos, certos privilégios para a nossa própria época e lugar. Sendo assim, quando nós afirmamos que a igreja é a única, né? Porque o nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo. A quer dizer única. Nós estamos repetindo o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse em Doutrina e Convênios. Esta é a única igreja verdadeira e viva na qual eu, Senhor, me deleito. Nós não queremos ser presunçosos, nós não queremos ser arrogantes e dizer todas vocês estão erradas, todas vocês vão para o inferno, tá tudo uma bagunça aí. Mas lembrem da primeira visão, quando o Senhor Jeová e o Pai Elohim apareceram ao jovem Joseph Smith, eles disseram: todas essas igrejas estão erradas. Né? Eu estou parafraseando, porque na verdade eles citaram Isaías, dizendo que as pessoas se aproximavam com os lábios, mas seu coração estava longe dele, que ensinavam, como se fosse doutrina de Deus, mandamentos de homens, tendo aparência de religião e negando o poder de Deus. Então, nós precisamos ter cuidado, e aí eu estou misturando outras escrituras para vocês entenderem, que falam da condição de apostasia. Mas é isso que Jesus estava dizendo lá, as igrejas entrarem em apostasia, e é por isso que eu estou me comunicando para ti, Joseph. Não se una a nenhuma igreja, porque a verdadeira não está na terra. Joseph foi sendo preparado e foi chamado por Deus, e ele se tornou o profeta dessa dispensação, né, o primeiro, e trouxe à luz a igreja de Jesus Cristo, restaurou ela, recebeu a autoridade de Deus, de Pedro, Tiago, João e de outros personagens angelicais, e ele trouxe de volta a verdadeira igreja, como existia, em sua pureza. Então, quando alguém entende isso, que Joseph Smith foi um profeta que trouxe a igreja verdadeira em pureza, automaticamente vai constatar que as outras não possuem a plenitude do evangelho e, portanto, não são verdadeiras nesse sentido que eu estou explicando. Elas são verdadeiras no sentido que existem, elas são verdadeiras no sentido que buscam Deus, o Deus de verdade, elas interpretam as escrituras de modo diferente, elas podem até ter pessoas e até na liderança que cometem erros, e isso não é uma coisa da religião,
é uma coisa que acontece no ser humano. Até na Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, infelizmente, há pessoas que pisam na bola, não é verdade? Você que é membro sabe disso. Às vezes você até que pisa na bola aí na tua ala, na tua estaca. Então, a gente é imperfeito, a gente erra. Eu não gosto quando os membros da igreja falam: ah, as outras igrejas são toda grande e abominável, são tudo igreja do diabo. Isso não é certo, não é assim que nós vemos nossos profetas e apóstolos ensinarem. Porém, a verdade é que, sim, nós somos a igreja verdadeira e nós declaramos isso com destemor, não querendo ofender ninguém, mas nós não podemos nos desculpar pela verdade que foi revelada. Nós fazemos um convite a todas as pessoas que venham e conheçam a igreja de Jesus Cristo. Ah, se eu for na sua igreja, eu vou ter que ser batizado de novo, mesmo sendo cristão? Sim, porque a igreja tem a plenitude, tem a autoridade. Ah, mas eu amo minha igreja, 40 anos sou dessa igreja, meu pai, minha mãe, minha avó, toda a minha família, por gerações, foi dessa igreja. Maravilha! E tudo isso te preparou agora para encontrar a verdadeira igreja de Cristo. Porque a religião dos seus pais é importante. Mas o que você diz sobre a religião dos seus antepassados, muito antes de seus pais? O que dizer da religião de Abraão, Isaque e Jacó? Ou de Noé, Adão, porque eles também estão entre seus antepassados. Essa é a religião de Israel. Essa é a igreja de Jesus Cristo dos tempos antigos que foi restaurada nesses últimos dias. E é por isso que tem o nome, né? Dos santos dos últimos dias, porque são os membros nesses últimos dias que antecedem a segunda vinda. Eu convido todas as pessoas de todos os lugares a investigarem a igreja, mesmo que sejam firmes. E eu falo aos muçulmanos, como eu falo aos católicos. E assim como Paulo no passado falou aos gregos e aos judeus, nós, como membros da igreja, convidamos todas as pessoas, todas elas, a virem e provarem do fruto da árvore da vida. Não há nada como esta igreja no mundo. As igrejas, as denominações religiosas, as tradições que existem no mundo, elas oferecem amizades, elas oferecem projetos de serviço, elas oferecem bolsas de estudo, tem muita coisa que a religião pode fazer. Porém, nós não somos apenas uma instituição religiosa, nós somos o reino de Deus na terra. Jesus Cristo é que comanda essa igreja, apóstolos e profetas. Um dia vai ficar bem evidente que a igreja de Jesus Cristo dos santos últimos dias é o reino de Deus na terra. E para nós que somos membros da igreja, devemos dizer como John Taylor, que foi presidente da igreja, disse uma vez: o reino de Deus ou nada. Então, não existe, não vamos procurar uma autodenominação, porque já encontramos a plenitude aqui. Nós não podemos encontrar o livro de Mórmon, por exemplo, em outras religiões. Até tem algumas que aceitam o livro de Mórmon, né, que se desviaram da igreja verdadeira. Mas elas não têm a interpretação, as chaves, os oráculos vivos para interpretar as escrituras como nós temos. Além disso, só a Igreja de Jesus Cristo tem templos, realiza a ordenança pelos nossos antepassados, para unir as famílias para toda a eternidade. A autoridade se encontra aqui, meus irmãos e irmãs. A interpretação da verdadeira teologia de Deus se encontra aqui. Então, convidamos as pessoas a virem e verem. Quando nós falamos, esta é a igreja de Jesus Cristo, eu sei que essa é a igreja verdadeira. Nós não estamos falando isso por termos sofrido uma lavagem cerebral. Até acho engraçado as pessoas que nos acusam disso. Uma hora eu tenho que falar sobre isso em um devocional. Porque eu acho que as pessoas que nos acusam de lavagem cerebral, elas não entendem bem o que é a Igreja de Jesus Cristo e não constataram que milhares têm se unido à Igreja. E assim, dezenas de milhares, né? Hoje somos 17 milhões. E como é que você pode fazer lavagem cerebral em tantas diferentes culturas, em tantas diferentes pessoas, que têm situações da vida bem diferentes? Alguns são ricos, outros são pobres, alguns têm formação acadêmica, outros não têm, uns são jovens, uns são idosos. Alguns se afastaram da fé e voltaram agora. Então, assim, eu acho é um argumento muito fraco, para ser sincero. Mas eu quero convidar vocês, caso tenham dúvida, caso não saibam que esta é a igreja de Cristo, a verdadeira igreja que ele colocou nesses últimos dias. Sim, é verdade, não é a maior igreja, mas não era para ser mesmo. Nós lemos essas profecias, que a igreja seria pequena por causa da iniquidade, do poder de Satanás nesses últimos dias. Porém,
todas as pessoas terão a oportunidade de ouvir. Seja aqui ou do outro lado do véu, todas ouvirão a mensagem da restauração. E eu convido vocês a ouvirem agora, né? E ajudarem outros, caso vocês sejam membros, a ouvirem também. Se não tem a confiança que eu estou demonstrando nesse vídeo, que esta é a igreja verdadeira, dobra os joelhos e pergunta a Deus. E como os apóstolos da antiguidade, que depois que receberam o testemunho do Senhor ressurreto, não tinham medo de prisão, não tinham medo de injúria, não tinham medo de perseguição, nós também, quando adquirimos esse testemunho, nós vamos ter esse vigor e essa força, a coragem que eles tinham. Vamos falar com ousadia sobre as coisas de Deus. Lembrando, como se não fosse evidente, mas vou falar, não vamos ser mal educados. Existe a ocasião para prestarmos nosso testemunho e existe um momento de deixar muito claro a verdade. Nós temos que procurar essas ocasiões para testificar. Fora a nossa palavra, tem o nosso exemplo. E ele é que vai, substanciar o nosso discurso. Então, que nós possamos ser exemplos na palavra e no trato de que a igreja é verdadeira, porque os membros são verdadeiros e seguem o verdadeiro pastor. Nós sabemos da realidade de Cristo e sabemos que Ele restaurou a igreja nesses últimos dias. Obrigado por assistirem esse vídeo. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.